Queridos e amados irmãos, hoje houve um atraso, não deu para me estar pregando na parte da manhã, está fazendo a pregação, a transmissão Manhã com Deus, mas estou agora aqui nesse momento, trazendo algo que o Senhor colocou no meu coração para a nossa vida, para para nossa reflexão, para que a gente venha guardar as palavras no nosso coração, como está escrito, guardei a tua palavra no teu coração para não pecar contra ti. Então, que possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, porque ela é escudo, ela é o alimento. Eu sempre falo, porque é algo que a gente não pode esquecer jamais, de estar sempre enfatizando a importância da palavra de Deus, a importância de estarmos lendo a palavra de Deus, de estar colocando em prática o que a palavra de Deus nos ensina, porque quando vier o tempo da adversidade, ela é como escudo. Então vamos estar lembrando daquela passagem que a gente leu, que a gente estudou e guardamos no nosso coração, e ela não vai permitir, ela vai nos dar força. Ela não vai permitir que as nossas forças sejam pequenas. Ela não vai permitir que falte ânimo. Ela não vai permitir que nos falte alegria, refrigério, gozo na presença do Senhor. Não vai permitir que venhamos abaixar a cabeça, nem nos prostrar diante das dificuldades. Quando a gente verdadeiramente nós vivemos a palavra de Deus. Por isso que na palavra de Deus diz que ele compara aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica e coloca em prática, é comparado àquele que edificou sua casa sobre a rocha. Então, a importância de sempre estarmos usando a palavra de Deus, estar lendo a palavra de Deus e pedindo ao Espírito Santo para a gente guardar a palavra. Eu sei que tem guardar a palavra de Deus no nosso coração, porque, irmãos, é difícil. Às vezes a gente não consegue guardar um versículo. É difícil, às vezes, guardar um versículo. Mas quando nós pedimos a ajuda do Espírito Santo, ele nos ajuda nesta área que temos dificuldades de guardar a palavra de Deus no nosso coração. Mas que possamos, no nome de Jesus Cristo, viver o que está na palavra de Deus. Por isso que na palavra de Deus que ela nos instrui, ela nos mostra a verdade. Então, diante desta palavra, Deus colocou algo no meu coração para esta manhã sobre a gratidão de Davi a Deus, que se encontra em 2 Samuel 22, 35, aonde é um cântico de Davi em ação de graças. É um cântico de Davi agradecendo a Deus pelas vitórias, pelas conquistas, pelas batalhas enfrentadas, pelos momentos difíceis, pelas lutas onde ele pensou que não ia vencer, mas Deus sempre foi na vida de Davi. Então ele está agradecendo a sua benevolência, agradecendo a sua excelência, agradecendo o que ele é na nossa vida. Então Davi, ele é muito grato a Deus, por isso que na palavra de Deus, ai de nós, se não fosse Deus na nossa vida. Então, ai de nós, se não for Deus na nossa vida, o que seríamos de nós? Eu digo, se a gente não tivesse Deus na nossa vida, a gente nem nesse mundo mais a gente estaria. Nem nesse mundo mais nós estaríamos. Então, que devemos ser gratos a Deus por tudo. Devemos expressar a nossa gratidão através do louvor, através da palavra, pregando a palavra de Deus, através da caridade, através do amor, através da benevolência, de ajudar a levantar aqueles que estão caídos. Porque eu falo que o verdadeiro jejum que agrada a Deus é quando nós abrimos mãos de nós mesmos para ajudar o nosso próximo. Porque quando nós estamos ajudando o nosso próximo, Deus ele nos abençoa naquilo que estamos necessitando, naquilo que estamos precisando. Não precisamos nem pedir, porque automaticamente o Senhor nos concede aquela graça, aquela vitória. O que estiver enrolado, o Senhor desenrola. As portas que estiver fechadas, o Senhor abre. Os cadeados, o Senhor destrói. As correntes, o Senhor quebra. Se for algo no mundo espiritual, algo nós estamos ajudando, fazendo a caridade, ajudando, estendendo as mãos. Não, mesmo que você esteja passando por uma situação mais difícil do que aquele outro irmão, você não negar a Jesus. Como que eu falo? Não negar a Jesus é você não ajudar. Negar a Jesus é quando você nega a ajuda do próximo. Quando você nega a vontade de Deus na nossa vida. Quando nós negamos
Vontade permissiva de Deus, quando nós não estamos na posição que Deus quer, quando nós não estamos fazendo aquilo que Deus deseja, que Ele anseia, que Ele projetou para a nossa vida, quando nós negamos Jesus, quando nós deixamos de louvar aquilo que Ele manda, queremos fazer aquilo que queremos, mas que devemos viver na vontade de Deus, seguir os passos dele, fazer, ser caridosos. Então devemos ser gratos a Deus a tudo. Então que a gente não venha negar, não venhamos fechar o nosso coração. Porque quando nós fechamos nosso coração, Deus ele permite a gente passar por situações difíceis. Deus toca no parente, toca no filho, toca no esposo, toca aqueles que estiverem à nossa volta. Se nós fecharmos o nosso coração para não ajudar o nosso próximo. Porque na palavra de Deus enfatiza que pelo fato de muito, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então o amor de muitos, devido à iniquidade, é aquilo que é contrário à vontade de Deus, que é o pecado. Então quando nós quando nós olhamos para esse lado da iniquidade, pela maldade que tem acontecido no mundo, eu falo que nós estamos vivendo um tempo de Noé, a incredulidade, não tem mais fé, não acredita que Jesus faz, que deixou de crer, deixou o amor, não tem mais amor pelo próximo. Nós passamos as consequências por isso. Por isso que na palavra de Deus, no Salmo, diz que devemos amar o nosso próximo como a ti mesmo. Então, quando não é fácil amar quem nos ama, quem nos ajuda, quem está ao nosso redor, sempre nos ajudando, quem nos dá um sorriso quando nós estamos sem força, quem nos ajuda a levantar. Mas quando aqueles se levantam contra a nossa vida, para tentar nos destruir, caluniando, te defamando, tentando de todas as formas, te humilhando, te massacrando. Mas a palavra de Deus diz que devemos amar como a nós mesmos. Então temos que amar estas pessoas. Devemos amar essas pessoas porque está na palavra de Deus. Porque quando nós deixamos de amar, nós colocamos, é como se tivesse uma barreira na nossa vida, fica travado, as nossas bênçãos ficam travadas. Aquilo que Deus tem para a nossa vida é nosso, Deus vai nos dar, mas se a gente não andar na verdade de Deus, praticando a verdade de Deus, a palavra de Deus, andando conforme Deus quer, as nossas bênçãos ficam retidas até a gente tomar posição, reconhecer onde nós erramos, reconhecer se nós pecamos, reconhecer nosso posicionamento diante de Deus. Aí o Senhor muda a nossa história. Aí o Senhor começa a agir, porque nós nos arrependemos quando nós começamos a praticar verdadeiramente o que está na palavra de Deus, que é orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que tentam contra a nossa vida, que tentam destruir a nossa vida, tentam acabar com os nossos sonhos, até mesmo no casamento. Tem muitos conflitos no casamento porque falta o quê? O amor, falta o respeito, falta a comunhão. Então, assim, devemos... Então, por isso que a palavra de Deus, Davi fala aqui, que ele enfatiza aqui, quando ele está agradecendo a Deus, ele diz assim, o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos que nele confiam. Então, ele está dizendo que o caminho de Deus é perfeito. Não tem outro caminho a não ser o caminho do Senhor, que é o caminho estreito e apertado, mas é o caminho que conduz à vida eterna, o caminho que leva à salvação. É o caminho que nós sabemos que passamos por lutas, dificuldades, perseguição, calúnias, mas sabemos que Deus é conosco, que nós não passamos só, sabemos que temos vitória, temos a vitória. Então, devemos ser gratos a Deus. Então, a palavra de Deus é que gratidão, ser grata a Deus por tudo. Porque aquele salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele salmo, nesse versículo, ele está enfatizando tudo. Não vai faltar bênçãos, não vai faltar a presença de Deus, não vai faltar a comunhão, não vai faltar a presença de Deus. Mas também não vai faltar as lutas, não vai faltar as perseguições, não vai faltar a calúnia, não vai faltar as dificuldades, vai vir. Mas sabemos que Deus, ele é conosco, então devemos amar aqueles que nos perseguem. Devemos orar para que essas vidas sejam libertas, transformadas, né? Porque a salvação é para todos. Então nós somos provados a todo tempo o Senhor nos prova em diversas formas para ver o que está dentro do nosso coração, para ver se estamos vivendo realmente o que estamos pregando. Deus nos prova, porque toda palavra que nós pregamos nós somos provados.
em cima daquela palavra, se realmente estamos vivendo. Todo louvor que nós louvamos, que sai da nossa boca, nós somos provados. O Senhor nos prova. Então, por isso que eu falo que devemos louvar aquilo que estamos vivendo, porque se a gente não estiver vivendo aquilo que estamos louvando, nós passamos por lutas também. O Senhor permite a gente passar por alguma situação para a gente estar vivendo aquele louvor, vivendo aquela palavra, vivendo aquela passagem que a gente pregou, que a gente enfatizou. Por isso que Jesus disse bem claro: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então Jesus deixou bem claro: se quiser seguir, se quiser ir após ele, devemos negar nós mesmos, é renúncia. O reino de Deus é renúncia, é a gente abrir mão de nós mesmos, da nossa vontade, é negar a nossa vontade. Levantamos a nossa mão, nós estamos negando a nós mesmos, nós estamos renunciando o passado, a prática do pecado, nós estamos renunciando à velha natureza para estar vivendo um novo de Deus, para estar vivendo uma nova vida, para estar vivendo uma vida na vontade de Deus, uma vida de estar o quê? Fazendo a vontade de Deus, de renúncia, para estar o quê? Pregar a palavra para todos aqueles, pregar a palavra, levar a palavra para todo mundo, porque Deus ele tem um plano de salvação para todos, mas Deus deixou o livre-arbítrio, né? Que Deus deixou o caminho para escolher se quer o caminho da salvação ou é o caminho que leva à condenação. Deus deixou para que o homem escolhesse qual é o caminho que quer seguir. Mas ele sempre enfatiza, porque Deus ele é amor, ele é justiça, ele quer o melhor para os teus filhos, ele quer o melhor para a tua criação, ele quer que todos venham a ser salvos, que todos tenham a salvação, a vida eterna. Então ele deixa bem claro, mas ele nos permite a gente escolher qual é o caminho. Então nós escolhemos o caminho certo. Passamos por luta, como Davi passou momentos de batalha, de guerra, mas aqui Deus, Davi, ele enfatiza a grandeza de Deus, enfatiza quem é Deus, enfatiza a sua benevolência, que Deus é amor, é justiça, que Deus ele nos ouve quando nós clamamos verdadeiramente de todo o nosso coração, quando nós nos derramamos na tua presença, quando nós expomos para Deus a nossa gratidão, aquilo que estamos passando. Eu falo que diante de Deus nós não conseguimos esconder nada. A gente pode esconder do homem, da direita, da esquerda, do vizinho da direita, da esquerda, pode esconder do homem, mas de Deus ninguém se esconde nada. Não adianta a gente querer negar, esconder de Deus quem nós somos, a nossa verdadeira natureza. Não adianta esconder diante de Deus, porque Deus sabe quem nós somos verdadeiramente, sabe a nossa área de conflito. Porque a nossa área de conflito é o nosso coração, nosso campo de batalha é o nosso coração. Por isso que Deus ele enfatiza muito sobre amar o teu próximo e amar Deus acima de todas as coisas. Deus ele tem que estar em primeiro lugar em nossa vida e amar o nosso próximo. Porque se Deus não estiver em primeiro lugar na nossa vida, da mesma forma que nós temos esta visão, se Deus está em primeiro lugar na nossa vida, Deus vai nos... da mesma forma que a gente ama a Deus, Deus ele também nos ama. Se o seu amor por Deus é imenso, é grande, queima como fogo no teu coração, da mesma forma será o amor de Deus pela tua vida. Se você coloca Deus acima de todas as coisas, você está cumprindo a palavra de Deus, porque nada está acima de Deus. Seus filhos não estão acima de Deus, nossos pais não estão acima de Deus. Na questão de primeiro lugar, Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo. Porque se nós respiramos é porque Deus nos deu fôlego de vida. Se temos nossos filhos é porque Deus nos concedeu a graça de conceder, de gerar. E Deus deu fôlego de vida. Se temos nossos pais, é da mesma forma que Deus deu fôlego de vida para que estivesse, viesse ao mundo. Então, devemos amar Deus sobre todas as coisas. Então, o que Deus colocou no meu coração, que devemos ser gratos a Deus. Quando a gente levantar, a primeira coisa que devemos fazer é agradecer ao Pai, o Filho e o Espírito Santo pelas grandezas, pelas benevolências na nossa vida. Agradecer pela graça de a gente ter mais uma vez levantado, mais uma vez estar de pé com força, para Deus não faltar força nas nossas mãos, nem nos nossos braços, sendo sustentado, porque quantas pessoas deitam e não acordam, quantas pessoas deitam, levantam doente, quantas pessoas que estão enfermos em cima de um leito, precisando de ajuda, mas que possamos fazer o que Deus nos permitir, o que Deus nos colocou para fazer.
quer ajudar o nosso próximo. Se você tem o dom de pregar, você pregue. Se você tem o dom do amor, que o dom do amor eu falo que é amar o próximo. Mesmo você está sendo caluniado, mas você continua amando, você sofre. Eu falo que quem tem o dom do amor sofre muito. Sofre muito porque não consegue ver o pecado, não consegue ver o outro sofrendo. Sofre junto porque quer ver o bem daquelas pessoas. Então Davi, ele fala aqui no versículo 35, instrui as minhas mãos para peleja. Então Davi está pedindo a Deus que Deus viesse ungir as tuas mãos, capacitá-lo, que a tua presença não viesse faltar na tua vida para que ele pudesse vencer todas as lutas, todas as batalhas, todas as dificuldades. Então, o que Deus colocou no meu coração foi, se você tem algo para apresentar, se você está apresentando algo para Deus, se você está buscando o Senhor por uma causa, continue buscando. Porque o tema da mensagem, por esta causa, me coloquei de joelhos. Continue buscando, continue pedindo ao Senhor, continue buscando a face do Senhor, porque realmente tem situação que não é para nós. Eu aprendi ouvindo um pastor pregando, que tem situação que não é para nós, é para Deus, somente para Deus. Por isso que fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. Por isso que eu sempre falo que o inferno, o homem não deve. O Senhor nos deu autoridade para repreender no nome de Jesus, mas não mandou que a gente viesse enfrentar o inferno, ou seja, provocar o inimigo das nossas almas. Porque isso Deus ele não permite, porque toda vez que o homem... Por isso que tem muitos pastores que caem, pessoas que caem porque acha que está na presença de Deus, está buscando, jejuando, começa como se provocar que não é para mexer. Vocês estão entendendo? Então, que devemos fazer o quê? Usar a autoridade que Deus nos deu, buscar a presença do Senhor através do joelho, dobrados, buscando a tua face, colocando diante de Deus a causa, porque devemos buscar constantemente. Às vezes Deus não responde na hora, mas responde mais para frente. Porque no meio daquela oração ali, Deus está trabalhando no nosso caráter, da nossa personalidade, no meio daquela luta, tribulação, no meio daquela causa que aos nossos olhos parece impossível. Deus permite isso na nossa vida, para a gente descer mais na presença dEle, para descer na olaria, para Ele trabalhar no nosso caráter, para Ele trabalhar na nossa personalidade, para Ele trabalhar no nosso eu, para Ele trabalhar na nossa família, no nosso casamento. Então, Ele trabalha de diversas formas. Deus, Ele trabalha de diversas formas. Por isso que eu falo que a forma como Deus trabalha não é para ser compreendida, mas sim obedecida às ordens de Deus, à vontade de Deus. Então Ele trabalha, Ele permite a gente passar por sofrimento, Ele permite passar por alguma dificuldade para quebrar o nosso eu, para quebrar a nossa vontade, para a gente viver na vontade de Deus, para fazer aquilo que Deus quer, mesmo sofrendo, com o coração angustiado, mesmo sendo massacrado, mesmo sendo maltratado, mas está ali, firme, constante, confiando. Não, eu sei que essa situação vai mudar. Eu sei que isso não vai continuar. Eu sei que isso vai ter um fim. Porque tudo que começa tem um fim. Eu sei que essa situação já caiu por terra. Eu sei que o Senhor está pelejando por mim no mundo espiritual. Então, irmãos, por isso que a palavra de Deus fala que a luta espiritual é só com Deus. Porque a túnica, ela incomoda o inimigo, que é a presença de Deus na nossa vida. A nossa vida está com as nossas vestes limpas perante Deus. Então, por isso que eu falo que não devemos desafiar quem não é para desafiar. Vocês estão me entendendo que Deus quer estar dizendo? Que tem muitas pessoas caindo, pastoras, presbítero, diácono, evangelista, jovens, porque tem pessoas desafiando quem não é para desafiar. Então, devemos vigiar na nossa procedência, irmãos. Deus ele não mandou ninguém desafiar o diabo, o inimigo que luta contra a nossa vida, que está ao derredor. Que ao redor está os anjos do Senhor nos guardando, nos acampando, nos livrando, nos protegendo. Então, que nós, hipótese alguma, não faça isso. Porque quando você desafia o inimigo, ele aceita o desafio. Aí as lutas... Porque tem pessoas passando por Deus, estou falando isso porque Deus está me mostrando isso, que tem pessoas que estão passando por lutas muito grandes porque desafiou quem não era para ter desafiado. Mexeu aonde não era para ter mexido. Porque quando o inimigo, se você desafia o inimigo, ele aceita o desafio, aí ele começa a trabalhar em prol para tentar fazer você cair. E tem muitas pessoas caindo em adultério, em prostituição, principalmente nessa área, que é a área vulnerável, muitas áreas vulneráveis, de muitos obreiros, de muitos pastores, de pessoas, de mulheres em geral.
Tem pessoas que nesta área é uma área vulnerável, uma área de conflito que precisa ser vigiado. Então é nessa área que o inimigo age para tentar destruir, usando o espírito da pombagira, que é o demônio da destruição. Então fique com esta palavra em nome de Jesus Cristo. Faça como Davi fez, pediu Deus que instruísse. Então que o Senhor possa instruir nossas mãos para a batalha, para a peleja, para as dificuldades, que não venha faltar força nas nossas mãos, nos nossos pés, para estarmos fazendo a vontade do Senhor, para colocar os pés aonde o Senhor permitir que a gente vá. Então fique com esta palavra de reflexão, que possamos ser gratos ao Senhor a tudo, pelas lutas, pelas dificuldades, pelos problemas, porque essas lutas nos faz crescer. Devemos nos alegrar, porque Paulo, ele enfatiza muito e deixa isso bem claro: passei por muitas perseguições, mas de todas elas o Senhor me livrou. Passei por muitas aflições, mas de todas elas o Senhor nos livrou. Então é assim também na nossa vida. Passamos muitas lutas, perseguições, e o Senhor tem nos livrado. Então continue buscando por esta causa, continue clamando, continue colocando nas mãos do Senhor, continue agradecendo ao Senhor. Seja grato ao Senhor por tudo, porque devemos ser grata a Deus por tudo, pelo ar que respiramos, e devemos nos alegrar, porque na palavra se alegre com aqueles que se alegram, que devemos nos alegrar, não viver cabisbaixo, com aparência, com o olhar caído, com a cabeça baixa, desanimado, triste, mas devemos mostrar que Deus é Deus na nossa vida. Então devemos andar de cabeça erguida, não prostrar diante das dificuldades, dos problemas, não deixar que os problemas sejam maiores do que Deus na nossa vida, porque devemos olhar para o alvo, que é Jesus, que temos o Todo-Poderoso, que guerreia por nós, que guerreia nossas lutas. Temos todo o poderoso que vence todas as guerras, que nada é impossível. Então fique na paz do Senhor, compartilhe esta palavra, se inscreva neste canal de pregação, que eu sei que vai estar abençoando outras vidas que precisam. Então continue clamando, continue buscando, que o Senhor Jesus venha te fortalecer cada dia, que vocês possam, em nome de Jesus Cristo, estar lendo a palavra, estar jejuando, estar buscando sempre a presença do Senhor Jesus, estar sendo grato a Deus a tudo e fugindo da aparência do mal, porque vai trazer consequências gravíssimas. Então que o Senhor possa estar te abençoando, possa estar abençoando cada um que está aonde chegar esta pregação, que o Senhor venha trazer alegria à existência, trazer vida, alegria, abrir o entendimento, porque devemos pedir a Deus sempre, toda vez que for ler a palavra de Deus, pedir ao Senhor nos dar sabedoria, conhecimento, entendimento, pedir a Deus conhecimento, sabedoria, entendimento, para a gente entender verdadeiramente a palavra de Deus, tirar a essência que está na palavra de Deus, que viemos entender, para que viemos viver verdadeiramente a palavra de Deus e viver conforme está aqui. Porque ela é um livro que nos instrui como proceder, como viver e como suportar as provações. Porque se a gente for olhar aqui pelos profetas, por todos aqueles que por amor a Cristo, por amor a Jesus Cristo, por amor a Deus, fez a vontade de Deus, pregando, levando a palavra para aqueles que estavam no caminho errado, passaram por muitas lutas, mas tiveram vitória. Deus honrou e tem honrado aqueles que têm permanecido firme na presença do Senhor, mesmo que esteja na fornalha ardente, mesmo que passando por provação de fogo. Eu sei que Deus disse que um dia que eu ia passar por uma provação de fogo. Eu falei, me deu vontade de chorar e falar para Deus: Deus, me livra dessa prova, porque a provação de fogo é a provação mais difícil que nós passamos. Mas eu passei, para a honra e glória do Senhor Jesus, e hoje estou aqui pregando a palavra de Deus. Nós passamos, mas Deus, Ele passa conosco. E Ele disse bem claro que não permitiria que os espinhos me machucassem. Então Deus, Ele me guardou e tem guardado você também. Então permaneça firme na presença do Senhor e não perca nos seus próprios pensamentos. Fique na paz do Senhor, amém?